Boa noite, meus irmãos. Cá estamos nós, mais uma vez, nessa oportunidade de falarmos com o Senhor, meditarmos na sua palavra. Ok. Como tenho dito aos irmãos, eu não sei o que aconteceu e não aparece para mim aqui os comentários. Então, tentei ver com alguns para resolver, mas não consegui ainda. Enfim, mas eu sei que vocês estão aí, consigo ver um número de pessoas chegando e nós vamos dar continuidade ao nosso tempo de falarmos com o Senhor e principalmente de meditarmos na palavra do Senhor. Nós, como sempre fazemos, nosso devocional, que tem por título Luz para o Meu Caminho, justamente porque nós caminhamos pela palavra de Deus, buscando aí informações para que nossa vida esteja no agrado do Senhor. E nós sempre começamos orando, não será diferente hoje, vamos orar. Aqueles que têm acompanhado o Walter pedindo oração pela Ana, que teve febre, está medicada. E vamos continuar intercedendo pela Ana, intercedendo pelos demais, trazendo notícias aí do irmão Aloísio, que está internado lá em Salvador. Está recuperando bem, logo deve ir para o quarto e nós continuamos intercedendo por ele, agora com uma pneumonia, mas trocaram os antibióticos e ele tem reagido bem, 2 dias já sem febre e nós continuamos orando. E outros que você tem aí e que deve lembrar nesse instante quando vamos buscar ao Senhor em oração. Então aí no seu lugar, aí na sua casa, onde você estiver, curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nesse instante, vamos orar. Deus, eu quero louvá-lo, agradecido por mais essa oportunidade que nós temos, de caminharmos mais um pouco na tua palavra, pedindo como sempre que o teu Santo Espírito nos conduza e que, ó Deus, que os nossos corações estejam sempre preparados, abertos para ouvir a voz do Senhor, aplicar a tua palavra em nossos corações, em nossas vidas, e nós vamos sempre nos esforçarmos para isso, para agradar ao Senhor, para louvar o teu nome. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos, que nesse instante se junta a mim, concordando comigo nessa oração e pedindo também por aquilo que eu já coloquei, colocando a Ana no teu altar, que o Senhor coloque a tua mão saradora sobre ela. Também, ó Deus, colocando lá o irmão Aloísio, colocando o índio lá do litoral que voltou para a UTI, está entubado com uma bactéria, que nós queremos clamar ao Senhor pela vida dele. Ó Deus, e nesse instante, meus irmãos, cada um colocando diante do Senhor aí os seus pedidos, que o Senhor possa olhar para cada um de nós com o teu olhar de misericórdia, com o teu olhar de graça. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui e por aquilo que o Senhor ainda fará. Te louvo, agradecido, confiante, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Ok, meus irmãos, vamos caminhar. Eu gostaria de continuar hoje olhando mais um pouco para a vida de José. Temos meditado nesses dias, aí no livro de Gênesis. E depois da morte de Jacó, os irmãos de José agora estão com medo,
achando que José, agora que seu pai morrera, iria agir e se vingar dos seus irmãos. Há um ditado popular que eu acredito que cabe bem aqui. Dizem que o bom julgador por si julga os outros. E é bem assim. Muita gente acha que pelo fato das mesmas não temerem a Deus, todos agirão assim também. Pois bem, vamos começar, como de costume, lendo o final. Gênesis, capítulo 50, versículos 15 a 19. Gênesis, capítulo 50, versículos 15 a 19. Abra aí a sua Bíblia comigo, nós temos outros textos para ver, então mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos começar vendo Gênesis capítulo 50, versículos 15 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Irmãos, nós estamos sempre aprendendo com José. Você quer conhecer a fidelidade de alguém a Deus? Observe em toda a sua conversa com essas pessoas onde entra Deus. Você quer saber se o seu amigo, seu irmão, seu vizinho, seu marido, sua esposa, seus filhos, pais, mães, ou seja, aqueles que convivem com você, você quer saber se essas pessoas temem a Deus? Observe. Observem suas conversas, observem seus diálogos. Onde é que Deus entra na história da vida dessas pessoas? Porque, irmãos, infelizmente, a arrogância, o orgulho do homem, muitas vezes o impede de dar a glória a quem é devida. Isso que José disse aqui, Deus o tornou em bem, já fazia parte do seu vocabulário. Quando José disse para os seus irmãos: olha, não foi vocês que fizeram nada, não, Deus é quem permitiu isso. Deus o tornou em bem. O mal que vocês me fizeram, Deus o tornou em bem. Isso era comum. Isso fazia parte da vida de José. Vamos olhar um pouquinho para trás na vida de José. Você lembra quando a mulher de Potifar armou aquele escândalo porque ela queria se deitar com José? Qual foi a reação ou atitude de José? Volte aí na sua Bíblia,
para Gênesis 39, versículo 9. Gênesis 39, aquele texto diz que aquela mulher infernizava a vida de José. O tempo inteiro querendo deitar-se com José. Agora no versículo 9 do capítulo 39, nós encontramos que não é só aqui no capítulo 50 que José vai mencionar a Deus e dar glória a Deus, não. Veja, Gênesis 39, versículo 9, José diz assim: ninguém desta casa está acima de mim. Ele, no caso Faraó, nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Agora olha o que ele diz: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? O contexto aqui é terrível, a pressão aqui é tremenda, mas Deus faz parte do vocabulário e da vida de José. A preocupação de José aqui é essa: porventura pecaria eu contra Deus? Algumas traduções vão dizer. Eu iria cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Irmãos, a preocupação dele aqui não é a mesma que muitos de nós. A preocupação dele aqui não é o que é que iriam pensar de mim, que talvez eu e você ficamos pensando isso. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Como vão me olhar? Como eu vou ficar nessa situação diante dos outros, diante das pessoas? Olha o que José está nos ensinando. Ele diz: eu não iria fazer algo tão perverso, tão terrível. Eu não iria pecar contra Deus. Irmãos, assim como José atribuía tudo a Deus, ele também se preocupava em não pecar contra Deus. Mas isso, irmãos, teve um preço. Teve um preço. Ele acabou jogado na prisão. Lá ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. E meu amigo, quem anda com Deus faz tudo com convicção. Observe comigo outro texto. Já na prisão, conversando, convivendo com o padeiro, com o copeiro. O convívio de José com os prisioneiros, mesmo estando ali de forma injusta, não impede que José continue testemunhando desse Deus. Vai comigo para Gênesis, capítulo 40, versículo 8. Gênesis, capítulo 40, versículo 8. José chega pela manhã e percebe um semblante diferente daqueles homens. E quando pergunta, veja o versículo 8. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Olha a pergunta que José faz. Não são de Deus as interpretações? Irmãos, a quem José atribui a honra da interpretação dos sonhos? A quem José atribui a honra da bênção de estar ali naquele momento? Sempre a Deus. E de que forma que ele falou, e da forma que ele falou, aconteceu.
Mais uma vez, José nos ensina. José não chega dizendo para aqueles homens: olha, eu tenho intimidade com Deus, eu sou o cara, pode falar comigo, diz aí, e eu vou resolver o problema de vocês. Não! Mais uma vez, encontramos José pegando a soberba, o orgulho que faz parte do homem, que está aí em nossa carne. José pega tudo isso e submete ao poder de Deus. E ele diz: não são de Deus as interpretações, não pertence tudo a Deus. E José interpreta os sonhos, e do jeito que José falou, aconteceu. Mas o copeiro Mó não se lembrou de falar de José. Observe aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses para você aqui hoje à noite. Ser fiel a Deus não significa que tudo será mil maravilhas. Grave isso que eu estou te dizendo hoje à noite. Ser fiel a Deus não significa que tudo vai dar certo. Sabe por quê? Porque Deus tem a hora certa de agir. Deus tem o tempo dele. José ainda ficou aqui mais 2 anos, quando ninguém se lembrava dele. Mas quem fez com que José interpretasse os sonhos? Deus. Portanto, Deus está sempre no controle. Sempre. Mas, como Deus está sempre no controle, tem o tempo dele. E no tempo dele, quando o faraó tem um sonho, quem é chamado para interpretar? José. Se você ler o texto, depois você pode voltar lá. Justamente, o copeiro vai se lembrar que tudo aconteceu do jeito que José falou. Tudo acontece do jeito que José falou. E ele fala isso diante de Faraó. Fala dele de uma forma fantástica. Irmãos, era para José chegar aqui diante do Faraó, mais uma vez, cheio de orgulho. Mas José não tinha isso. Não tinha orgulho, não tinha soberba. E vai comigo agora para Gênesis 41, versículos 15 e 16. Gênesis 41, versículos 15 e 16. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Irmãos, nessa hora, ouvindo isso do faraó, se fosse talvez eu, de repente, naquele momento, eu talvez me enchesse de mim mesmo, e talvez quisesse dar minhas credenciais para o faraó, ou talvez ainda dizer: olha só onde eu estava lá, quando não deveria. Talvez eu fosse me justificar e dizer: realmente, desde quando eu estava com meus irmãos e meu pai, que Deus já me dizia que muitos se dobrariam e eu estava já sendo preparado. Não, não é isso que José diz. Olha o versículo seguinte. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim. Oh, irmãos, que humildade! Isso não depende de mim. Mas olha como ele completa.
Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Não sou eu, faraó. Não depende de mim, faraó. Eu não sou nada, mas observe, Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Oh, aleluia! Isso não depende de mim. Outra vez, meu irmão, quem aparece? Deus. Deus. Irmãos, quem anda com Deus não precisa se preocupar em se mostrar, ou mesmo permitir que sua carne seja inflamada. Não permitir que o seu ego seja insuflado, não. Quando você tem Deus na sua vida, Ele faz parte do seu vocabulário, Ele faz parte da sua conversa, Ele faz parte das suas decisões, e todos percebem que você serve a um Deus todo-poderoso e que você é apenas instrumento. Meu irmão, minha irmã, nós não precisamos aparecer para ninguém. Observe, todo o vocabulário de José é baseado numa dependência total de Deus. E sabe quem chega a essa conclusão? Não é José que diz isso. Veja, Gênesis 41, versículo 39. Veja. Disse, pois, o faraó a José. Quem foi que disse? Foi José? Não. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Quem reconhece Deus na vida de José é o faraó. Faraó é quem vai dizer isso, uma vez que Deus lhe revelou. Foi Deus quem lhe revelou. Não há ninguém tão criterioso e sábio como você, mas foi Deus quem revelou. Quando você anda com Deus, as pessoas vão perceber e elas darão glória a Ele. Então, lá no final, depois da morte de Jacó, José não mudou e chora. José não mudou e chora ao perceber que seus irmãos também não mudaram. José não mudou, mas seus irmãos também não mudaram e continuavam a julgar a José por quem eles eram. Mas José continuava dando a glória sempre a Deus. Meu irmão, minha irmã, cuidado. Cuidado com o orgulho. Cuidado com a soberba. Cuidado. Nada do que temos é nosso. Nada. Tudo vem de Deus. Suas habilidades vêm de Deus. Sua inteligência vem de Deus. Aquilo que você domina vem de Deus. Tudo vem de Deus. Aprendamos hoje à noite com José. Tudo vem de Deus. E somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Em poucos versículos, olhando a trajetória de José, nós percebemos que posição Deus ocupava na vida dele. Primeiro,
ele entendia que não deveria, de forma alguma, pecar contra Deus. É o nosso desafio, irmãos. É o nosso desafio diante dessa pandemia. É o nosso desafio diante de tantas ofertas. É o nosso desafio diante de tantas conversas. É o nosso desafio diante de tantas notícias terríveis. Tomemos hoje à noite a decisão de José. Porventura eu vou pecar contra o meu Deus? Deus estava na vida de José e ele é muito claro sobre isso. Segundo lugar, José, ele diz para aqueles prisioneiros que é de Deus as interpretações. No caso aqui, é uma situação diferenciada, mas tudo é de Deus. Tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus. Em terceiro lugar, José não cresce diante de Faraó e continua dizendo: Deus dará a Faraó uma resposta favorável. E por último, ele vai dizer para os seus irmãos: não se preocupem, porque eu não estou no lugar de Deus. E não estando no lugar de Deus, então não se preocupem, porque o mal que vocês planejaram contra mim, Deus o tornou em bem. Aprendamos hoje com José. Deixe Deus dirigir a sua vida. E eu quero convidar você hoje à noite a afirmar esse voto com Deus, de que Ele estará no controle de tudo. Seus pensamentos, sua boca, suas atitudes, em tudo Ele será honrado através da sua vida. E não se preocupe, não se preocupe. Se o Faraó conseguiu ver Deus na vida de José, as pessoas também verão Deus em nossas vidas. Na convivência com as pessoas, você pode observar isso. Até onde Deus ocupa o trono no lugar dessas pessoas. E até onde Deus ocupa o trono na sua vida, na minha vida. Tudo que José fazia era por Deus, era para Deus e entendia que vinha de Deus. Que seja essa uma realidade de nossas vidas hoje à noite. Aprendemos mais um pouco com José. Temos crescido olhando para a vida de José. E eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração hoje à noite e que a sua vida esteja sempre nas mãos de Deus e que você não dispute isso de forma alguma. Não permita que a soberba, o orgulho, o egoísmo venha disputar o lugar de Deus na sua vida. Que esse Deus, o mesmo Deus de José, que é o Deus de Jacó, que Ele te abençoe e que Ele nos ajude a aplicarmos mais uma vez essa palavra em nossas vidas. Nós vamos orar, encerrando esse tempo, pedindo as bênçãos de Deus, mais do que nunca, agradecendo as bênçãos de Deus em nossas vidas. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque temos mais uma oportunidade de falarmos da Tua palavra, de compartilharmos aquilo que o Senhor deixou escrito através dos Teus filhos, para que pudéssemos crescer no conhecimento do Senhor. Obrigado, ó Deus, muito obrigado. Agora, encerrando esse tempo, que o Senhor fique com cada um dos Teus filhos, abençoando, dando uma noite tranquila e amanhã mais um dia abençoado pelo Senhor, se assim o Senhor permitir que cheguemos a mais um dia. Te oro, meu Deus,
colocando cada vida no teu altar. Pois eu te oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, encerramos mais uma devocional, Luz para o Meu Caminho. Domingo, 9h30 da manhã, se o Senhor permitir, estaremos online mais uma vez, estudando a Palavra de Deus. E à noite, 18h30, nós teremos o culto com a igreja do pastor Adilson, a igreja Jardim Adriana. Se mudar alguma coisa, nós informaremos aos irmãos. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fica na paz do Senhor Jesus.